Quem foi Moisés? Uma jornada inspiradora de liderança e fé. Moisés é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes da história bíblica e um exemplo incrível de como Deus pode transformar a vida de uma pessoa para cumprir um propósito maior. Sua história é um testemunho poderoso de liderança, fé e humanidade, cheia de lições que continuam ressoando até hoje. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida de Moisés, explorando suas qualidades, defeitos e o chamado divino que o tornou o líder escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Esta é uma história que combina milagres, desafios e perseverança, que convida cada um de nós a refletir sobre nossa própria caminhada de fé. Moisés nasceu em um período sombrio, quando o faraó do Egito havia decretado a morte de todos os bebês homens hebreus, temendo o crescimento do povo israelita. No entanto, desde o início, a vida de Moisés foi marcada pela intervenção divina. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses até colocá-lo em um cesto no rio Nilo, confiando-o a Deus. Foi então que a filha do faraó encontrou o bebê e, com compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Isso permitiu que Moisés crescesse no conforto e privilégio do palácio egípcio, recebendo uma educação refinada e vivendo uma vida de luxo. No entanto, sua origem hebraica nunca foi completamente esquecida, como veremos mais adiante. Algo fascinante sobre Moisés é a sua dupla identidade. Ele cresceu como um egípcio, com acesso à riqueza e à cultura, mas no fundo sabia que compartilhava o sangue de um povo oprimido. Essa conexão com o sofrimento de seu povo foi essencial para moldar seu coração e seu senso de justiça. Esta dualidade preparou Moisés para desempenhar um papel único. Ele entendia tanto a opressão quanto a mentalidade daqueles no poder. Deus usou essa experiência para moldar Moisés como um líder capaz de confrontar o faraó e guiar os israelitas para a liberdade. Apesar de sua posição de privilégio, Moisés não conseguiu ignorar o sofrimento dos hebreus. Ao ver um egípcio espancando um hebreu, ele interveio, matando o egípcio em um ato de justiça. No entanto, esse episódio teve consequências graves. Moisés precisou fugir para o deserto de Midian, temendo a ira do faraó. Esta fuga marca uma virada na vida de Moisés. Ele deixou para trás o conforto do palácio e começou uma nova fase de sua vida como pastor, onde experimentou humildade e simplicidade. Enquanto cuidava do rebanho no deserto, Moisés encontrou Deus de uma forma extraordinária. Deus apareceu a ele em uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Foi ali que Deus revelou seu plano. Moisés seria o líder escolhido para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Neste momento, vemos o lado humano de Moisés. Ele duvidou de suas capacidades, dizendo que era lento de fala e incapaz de enfrentar tamanha tarefa. No entanto, Deus o encorajou, mostrando que não importa nossas fraquezas. É o poder de Deus que realiza suas obras através de nós. Moisés retornou ao Egito com uma missão clara, mas extremamente desafiadora: confrontar o faraó e exigir a libertação do povo de Israel. Apesar da resistência feroz do faraó, Moisés permaneceu fiel ao comando de Deus e foi usado como instrumento para demonstrar o poder divino. Deus enviou 10 pragas ao Egito, cada uma mostrando sua autoridade sobre os deuses egípcios e forçando o faraó a deixar os israelitas irem. Este período foi uma demonstração de coragem de Moisés, que enfrentou incessantes obstáculos e recusas. Após a última praga, a morte dos primogênitos no Egito, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. No entanto, sua decisão foi de curta duração, pois ele mudou de ideia e perseguiu o povo com seu exército. Nesse momento de grande perigo, Deus realizou um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. Ele abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança e destruindo o exército egípcio. Esse evento reforçou a liderança de Moisés e revelou mais uma vez o poder de Deus em proteger seu povo.
Conduzir um grande grupo de pessoas pelo deserto não foi uma tarefa fácil. O povo começou rapidamente a questionar e reclamar, enfrentando fome, sede e medo do desconhecido. Moisés, no entanto, permaneceu confiando em Deus, que forneceu maná do céu, água de uma rocha e proteção em várias situações. Sua perseverança em enfrentar esses desafios é um testemunho poderoso de fé e obediência. Moisés nunca dependia de suas próprias forças, mas constantemente buscava a orientação divina. Moisés era um líder com qualidades notáveis que podemos admirar e aprender. Ele era humilde, sempre reconhecia sua dependência total de Deus. Perseverante, continuava confiando e liderando, mesmo em meio às constantes reclamações do povo. Compassivo, frequentemente intercedia em oração pelo povo, pedindo a misericórdia de Deus apesar de suas falhas. Embora admirável, Moisés era humano, como todos nós. Ele cometia erros e tinha momentos de dúvida e raiva. Um exemplo foi quando, em um momento de frustração, ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos ao descer do Monte Sinai e ver o povo adorando o bezerro de ouro. Outro evento significativo foi sua desobediência ao comando de Deus de falar à rocha para prover água. Em vez disso, ele a golpeou com seu cajado, e por isso, Deus determinou que Moisés não entraria na terra prometida. Esses episódios mostram que até os maiores líderes têm falhas, mas, mais importante, mostram como Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar grandes planos. Um dos momentos mais icônicos da vida de Moisés foi quando ele recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Esses mandamentos não eram apenas leis, mas uma aliança entre Deus e o povo de Israel, estabelecendo as bases para sua identidade como nação santa escolhida por Deus. Moisés tinha uma relação única com Deus. As Escrituras dizem que ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Essa intimidade se refletia em seu compromisso com a missão divina, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Essa conexão não só o fortalecia como líder, mas também o tornava um exemplo para todos nós sobre a importância da comunhão com Deus. Embora Moisés não tenha entrado na terra prometida, sua liderança guiou o povo de Israel até a fronteira. Ele viu a terra de longe, do Monte Nebo, e deixou um legado duradouro de fé, coragem e obediência a Deus. Ele é lembrado não apenas como o libertador dos israelitas, mas também como um legislador, intercessor e profeta de Deus. Sua vida aponta para Cristo, outro grande libertador e intercessor que Deus enviou ao mundo. A história de Moisés está cheia de lições que podemos aplicar em nossas vidas. Confie em Deus. Mesmo quando nos sentimos fracos ou incapazes, Deus nos capacita para cumprir seu propósito. Lidere com humildade. O verdadeiro líder é aquele que reconhece sua dependência de Deus. Aprenda com os erros. Apesar das dificuldades e falhas, Deus nunca abandona seus planos para nós. A vida de Moisés é um exemplo inspirador de como Deus pode usar pessoas comuns, com fraquezas e defeitos, para realizar coisas extraordinárias. Sua jornada nos encoraja a confiar na direção de Deus e a liderar com fé, compaixão e perseverança. Quer estejamos enfrentando desafios pessoais ou liderando outras pessoas, a história de Moisés nos lembra que a força não vem de nós mesmos, mas de nossa confiança e comunhão com Deus. Que possamos seguir seu exemplo, ouvindo o chamado divino e abraçando nossas missões com coragem e fé. Afinal, assim como Deus guiou Moisés, Ele continua nos guiando em nossa própria jornada de fé. Agora ajude o canal a crescer. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Deus abençoe sua vida e continue firme.